Multiversal Flaviano. Paulo recebeu o seu evangelho por revelação de Jesus Cristo? Não. Ele recebe, vou colocar entre aspas para poder facilitar a mente das pessoas que estão assistindo, só tem um único personagem que ele tem que receber essas informações. Lucas, que não foi apóstolo. E está o evangelho dele aí. Por que colocar o bendito evangelho de Lucas na Bíblia, uma vez que Lucas não foi apóstolo? Porque ele foi companheiro de quem? De Paulo. Tanto que você pega uma referência de que existe uma peculiaridade entre Paulo e Lucas, num texto de Corinto, lá na Ceia, capítulo 11, que ele vai dizer assim, eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. Olha o que Paulo vai falar. Que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão. E tendo dado graça, disse. E tendo dado graça, partiu e disse, tomai e comei, esse é meu corpo que é partido por vós. Espera aí. Na noite que o Senhor Jesus foi traído, tomou o pão. Paulo estava lá na ceia de Jesus com os apóstolos? Não. Lucas também estava? Não, porque Lucas não era apóstolo. Puta, é verdade, olha só. Fazer isso Mais uma coisa que em eu não tinha me memória... tocado, verdade. Fazer isso em memória de mim. Peraí. Essa expressão, fazer isso em memória de mim, só existe em Paulo e Lucas. Logo, então, Paulo mentiu. É outro anacronismo. Ou seja, para ele saber só lendo Lucas. Ele teria que estar com Lucas na mão. Ó, deixa eu ver o que ele falou aqui. É outro anacronismo isso. Porque o Evangelho de Lucas, sim, é escrito pós-70. E ele pega essa referência de Lucas. Isso é um anacronismo, exatamente. Ele vai citar uma passagem que está em Lucas. E ele não estava lá nem em Lucas e não estava. Como que ele sabia exatamente o que... Né? E outra coisa interessante que eu queria que você comentasse, por exemplo, se Paulo e Lucas eram companheiros, e de acordo com historiadores, ele que vai estar escrevendo Atos, como que Atos não escreve nada sobre Lucas? Esse é o problema. Praticamente ele não tem interesse nenhum. Né? Ele escreveu o Evangelho porque Atos é colocado depois de 90, porque ele vai usar algumas passagens, por exemplo, de José, Antiguidades, né? As passagens reais ali da fome, essas coisas, é tirada de antiguidades judaicas. Aí os historiadores vão colocar ali de 96 até 100 e pouco Atos. Ou seja, e Lucas, né, não sabe nada. Se ele está escrevendo, né, o Evangelho e em Atos ele não... Que Atos é depois, posterior? O problema, veja bem, tem uma passagem na carta de Pedro, é considerada espura, mas vou pegar para facilitar o raciocínio e a didática também. Que aí tem um problema gravíssimo nisso. Lucas, se de fato e verdade existiu, ele era um grego e escreve para um grego que chama-se Teófilo. O próprio nome Teófilo já é um nome grego, amigo dos deuses. Teo e Filo, amigo dos deuses. Teófilo era um gentílico, então não seria amigo de Deus. Se é amigo de Deus, então seria amigo de Zeus, ou de qualquer outra divindade do panteão grego. E aí Pedro vai dizer em sua epístola que ele tem um conhecimento de alguns registros de Paulo e ainda vai dizer assim, a das cartas de Paulo são difíceis de interpretação. Peraí, como pode ser Pedro dizer que as cartas de Paulo é de difícil interpretação se o idioma de Paulo era o mesmo idioma de Pedro? Agora, se você diz que um copista, que é Lucas, escreve em grego, aí sim, é igual o Romanos foi escrito por Tércio, a Epístola aos Romanos, que era um amanuense, era um escriba. E Paulo vai dizer que depois ele tem problema de visão. Peraí, então ele depende do escriba. E quem vai relatar a história de Paulo é Lucas em Atos dos Apóstolos. Logo, então, vai entender que Lucas, para escrever para Teófilo, não escreveria em hebraico. Lucas escreveria em grego. Se Pedro não tem o conhecimento do grego, então ele vai dizer que há partes difíceis de interpretação que os indoutos e constantes deturpam. Então, tem uns problemas sérios aí a respeito dessa questão de Lucas, de Paulo. E outro problema. Se de fato e verdade Lucas foi companheiro de Paulo, como pôde, então, Paulo nunca ter falado daquilo o qual Lucas escreveu? Por que não falou? Exatamente. Por qual razão? Por qual razão? Tem coisas erradas aí. Muitas coisas erradas. Aí até que ponto aquilo que diz ser de Paulo verdadeiramente é de Paulo? É de Paulo. Tanto que você, na crítica literária, que é a parte da exegese,
da crítica da forma, você vê que são estilos variados. E é justamente nesses estilos variados, porque quem escreve com vício de linguagem que é próprio de cada ser humano. Eu tenho vício de linguagem, você tem outro, Francis. Você pode ter um vício de pontuação, de um gerúndio, do infinitivo, o que seja, de preposições ou conjunções. A caneta pode ser a mesma, mas a mão é outra. Sim. E depende ainda. E depende, porque se passa-se o tempo, o que você faz? Você faz modificações e adaptações para o novo público. Porque se eu tenho minha filha agora, tem coisas que eu vou falar para ela de algo lá atrás que ela não vai entender. Papai, o que é isso? Vai ter que pegar o dicionário. Tá. Por isso que você faz... Dá uma passagem para o pessoal daquela época entender. Perfeito. É isso, então você vê que existe realmente várias modificações textuais, linguísticas, que você vê que não tem que ser de um copista posterior. Existem vocábulos, exemplo, na Bíblia, exemplo, Éden. Éden é um vocábulo persa. Persa. O que tem a ver? Aí tem gente que, o Gênesis foi escrito em 1200 depois de Cristo. Meu amigo, nós estamos falando do Império Persa. Império Persa, então está sendo escrito no período babilônico. Muda-se muitas coisas, por isso que as pessoas às vezes não entendem. Os anacronismos são as peças fundamentais, né, cara? É incrível, né? Como tem anacronismo que as pessoas não percebem.